A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no seu canal Coluna Libertador, a Porta do Céu. Nós estamos falando dessa bendita e gloriosa Palavra de Deus. Em especial nesses dias estamos falando sobre as leis. Deus acabou com as leis. Não existe mais as leis. E é isso que nós estamos vendo. No capítulo de número 4 de Deuteronômio, você acompanhou e tem acompanhado a mim. E nós temos aqui meditado e falado sobre o trabalho do profeta Moisés. A vida de Moisés era essa: dar, praticar e aplicar leis sobre toda a congregação dos filhos de Israel, para que os filhos de Israel pudessem ter vida e viver abundantemente, protegidos pelo seu Deus. Mas todas as vezes que os filhos de Israel desobedeciam às leis, vinha contra eles a mão do Senhor. Então a pergunta hoje para todos nós, para toda a raça humana, em especial aqueles que governam e que cuidam da nação: acabaram as leis? A lei divina não existe mais? Porque hoje a gente não vê que as leis no meio da nossa sociedade é para todos. Uns cumprem e outros não as cumprem. Por que isso? Certamente algo está errado. No capítulo de número 4 de Deuteronômio, Deus disse assim para Moisés. Moisés diz assim aos filhos de Israel: que nação há tão grande, que tenha Deus tão chegado? 4:7. Assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Que gente há tão grande, que tenha estatutos, juízo tão justo, com toda esta lei, que hoje dou perante vós. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda também a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e para que elas não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida, ensinando-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então Moisés está aqui dizendo para os filhos de Israel: guarda essa lei, obedece às leis. Você está vendo em versículos 9 que ele está dizendo: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, ensinando-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, e Moisés está dizendo aqui para os filhos de Israel: vocês não podem esquecer do que Deus fez por vocês. Vocês não podem esquecer do que Deus está fazendo com vocês. Se vocês querem Deus do lado de vocês, então busca obedecer às leis divinas. Busca obedecer a Deus pelas suas leis. Não tem forma maior, ou melhor, não tem outra maneira de servir a Deus se não obedecendo às leis. E dentro do livro de Deuteronômio mesmo, eu quero que você abra comigo aí, no capítulo 18 e no versículo de número 9. Deus está dizendo aqui para Moisés: as abominações das nações. Versículo 9 diz, 18, 9 de Deuteronômio:
quando tiveres entrado na terra, que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhadores, nem prognosticadores, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina toda aquele que faz essas coisas, e por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essa nação diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus. As nações que has de possuir dão ouvidos agoureiros e adivinhos, mas a ti, o Senhor teu Deus, não permite tal prática. Então, Deus está dando as leis aos filhos de Israel, através do seu servo Moisés, e essa lei, aqui está uma lei. Deus dizendo: Moisés, eu não quero essas coisas no meio de vocês. Eu não quero que vocês consultem mortos, adivinhos, agoureiros, feiticeiros, necromantes, que hoje é a mesma coisa do cartomante. Eu não quero isso. Numerologistas, ali aqui vem a numerologia, que eles usam a numerologia. Eu não quero isso no meio de vocês. Consulte a mim, era o que Deus queria dizer. Não é para você estar consultando a imagem, não é para você estar consultando essa gente. No meio de Israel, isso não é para existir, isso é uma lei. Agora, irmãos, a pergunta é: essa lei acabou? Hoje, pode ser livremente por toda a terra essas ordenanças? Sim, porque o mundo está repleto disso. É porque a lei deixou de existir ou por que é? Pode existir os terreiros de umbanda, de macumba, e as pessoas ir lá consultar os guias, os caboclos, os orixás, tenda de Ogum, tenda de Pombagira, tenda dos Exus. Pode existir isso. Eles existem, há isso no meio das nações. Então Deus disse para Moisés: as nações que você vai possuir, que vai entrar no meio de Israel, vem com esse costume. Tira esse costume do meio de vocês. Eles têm que chegar e se libertar disso. Acabe com isso. E hoje, como está? Então, é isso que hoje a igreja tem que tomar posição. Existem adivinhos dentro da igreja hoje? Por que as pessoas hoje sentam no sofá da sua casa e ligam um rádio? Não sei se existe isso, ou se existe mais rádio, Mas liga a televisão, vai ver um programa que se diz evangélico, Nessas TV, principalmente fechadas aí. E lá está o missionário dizendo: Deus está me mostrando aqui, fulano com essa doença, fulano com essa doença, fulano com isso, fulano com aquilo. Então, existe isso? O que é isso? Isso é o Espírito de Deus falando ou é o Espírito de adivinhação? Deus fala sobre isso desta forma com as pessoas hoje? Nós temos e sabemos os dons do Espírito. Falaremos sobre os dons do Espírito em breve. Um por um. Todos eles. Nós saberemos. Agora,
Dentro da lei, pelo que Deus está dizendo aqui aos filhos de Israel, existem essa possibilidade, isso é do Senhor, que o profeta ou que o missionário, o apóstolo, o pastor, diz: Deus está me mostrando aqui pessoas assim, 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 assim. É Deus que está mostrando? Existe essa possibilidade do Espírito fazer isso? Ou isso é um espírito de adivinhação? O que você acha? Porque Deus está falando, os adivinhos não pode haver no meio de Israel. E todos nós sabemos, e o povo hoje não sabe, eles não sabem porque não é ensinado, que o que era Israel no passado, nação para Deus, deixou de existir. Israel agora é uma nação comum, como todas as nações da terra. O Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e Jacó, que os protegia, os guardava, que está aqui, Deus falando, esse Deus continua fazendo a mesma coisa, mas para aqueles que nasceram de novo se arrependerem. Então, Israel de Deus hoje é a igreja. Havia isso, ou há isso dentro da igreja hoje? O Espírito de Deus está trabalhando dessa forma dentro da igreja hoje, através do missionário, através do apóstolo, tá? Ou não? Deus tem falado aqui, através da minha vida, que vai acontecer coisas tremendas. Mas Deus tem falado, não adivinhado. Deus tem profetizado e tem dito, vai haver terremotos, porque é profético, e vai aqui no Brasil, porque dizia que não ia ter, e vai haver terremotos aqui no Brasil de matar milhares de pessoas. Isso é profético, vai acontecer em breve, Deus tem revelado. Deus tem revelado tempestades terríveis, que vai acontecer aqui na nossa nação, onde gente morrerá de maneira terrível. Então nós já temos aí acontecimento, árvore caindo pela chuva, matando as pessoas, já está tudo profetizado, mas isso é profecia que vai acontecer, não é uma adivinhação. Isso é uma profecia dada, não é chegar numa reunião e dizer Deus está mostrando aquilo, Deus está mostrando aquilo, Deus está mostrando nada disso. Isso aqui é profético, então você se prepara porque isso vai vir. Por exemplo, Elias, durante 3 anos, 6 meses não vai chover sobre Samaria. Profetizou, Deus assinou embaixo e aconteceu. Uma profecia. Eu tenho falado isso profeticamente, que Deus vai fazer com os políticos, se eles não se arrependerem, não mudarem sua forma de governar e de agir com a lei, pelos necessitados, pelos pobres, pelos aposentados, com a injustiça que eles praticam, Deus vai começar a ferir políticos e vai jogar muitos políticos na sepultura. Você vai ver político um matando o outro aí, assim de maneira abundante. No que diz respeito, transgressão não é abundante por ser bênção, nada disso. É abundante por ser muito. Então, é certo essa adivinhação no meio dos filhos de Israel, ou no meio da igreja? Existe, é para existir ainda a macumba? Se a lei foi dada, se a lei prevalece, se a igreja hoje é o Israel de Deus, por que então existe isso? Então, o que você e nós precisamos entender, a lei não muda, ela não vai parar. O que existe hoje então? O que existe hoje então é uma oportunidade de salvação. É certo que o macumbeiro vai para a igreja, vai para a macumba e depois vai para a igreja, e ele fala, eu sou macumbeiro no meu terreiro, mas na igreja eu sou crente. É certo isso? Não pode servir a 2 senhores. Ou ele deixa a macumba para ficar com Deus, ou ele deixa Deus de vez e vai para onde? O macumbeiro pertence a Deus, a macumba pertence a Deus, a adivinhação pertence a Deus, o necromante, a magia pertence a Deus. Está dentro da lei que pode existir livremente, porque tanto faz, Deus o salva, Deus alcança, Deus liberta, ou melhor, Deus o leva para o céu. O macumbeiro, o cartomante, o necromante, o adivinho,
o prognosticador, Deus leva eles para o céu nessas práticas? Abram comigo aí em Apocalipse. Você pensa que é só no Velho Testamento que fala disso? Dá uma olhada aqui, vamos ver aqui o fim deles e provar que a lei não deixou de existir e nem vai deixar de existir. Ele está dizendo aqui, eu vou ver o capítulo de número 20, versículo de número 10, mas eu vou ler aqui do 11 para frente. Dá uma olhada. Deixa eu ver aqui, tá, irmão? Só um instantinho, por favor. Versículo número 11. Então vi um grande trono branco e os que estavam assentados sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se-lhes livros, e abriram-se outros livros, que é o da vida, outro livro que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. O mar deu seus mortos, o mar entregou os seus mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Ele diz aqui o 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então vejam aqui. Quem não tem o nome escrito no livro da vida? E quem é que não tem o nome escrito no livro da vida? Quem não tem o nome escrito no livro da vida não entrará nesta cidade, não entrará no reino de Deus. O macumbeiro tem o prognosticador, o adivinho, tem o nome escrito no livro da vida para entrar no céu? Você vai saber já já se ele tem. Volta para cá de novo, já já você saberá se ele tem o nome dele escrito no livro da vida. Volta aqui para Deuteronômio. Então o Senhor está dizendo aqui para Moisés: tem que tirar essa prática do meio do meu povo. Não quero isso. Então você acredita que o apóstolo está lá dizendo: Deus está me revelando aqui uma pessoa assim, uma pessoa assada, Deus está me revelando isso, uma pessoa desse jeito? É o Espírito Santo? Você acha que é o Espírito Santo? Você acredita que o Espírito Santo faça isso hoje? Ou faz isso hoje na igreja? Todos aqueles que vão para a igreja hoje, ouvindo essa pergunta, vai dizer: faz. O Espírito Santo faz isso através dos seus profetas. Mas é uma verdade isso que o Espírito Santo está fazendo? Deus está mandando isso acontecer dentro da igreja? É isso que nós precisamos entender dentro da Bíblia. E no decorrer desses vídeos, você vai ficar orientado e vai ficar sabendo dessas coisas. O Espírito de Deus faz isso na igreja ou não? Então aqui Deus está dizendo para Moisés: quem consulte essa gente, Moisés, não pode permanecer no meu reino. Então abram comigo aí, por favor, Levítico, capítulo de número 20. Levítico 20, está logo aí, atrás, para trás, e no versículo de número
16, deixa-me ver, um minutinho. O 25. Portanto, fareis distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e a limpa. Não vos façais abomináveis por causa de animais, aves ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, os quais apartei de vós como imundos. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E vós separeis dos povos para serdes meus. O homem ou a mulher que entre vós for médium ou feiticeiro, certamente serão mortos, serão apedrejados, e o seu sangue cairão sobre as suas próprias cabeças. Então, o que é para Deus o médium macumbeiro? Uma abominação imunda. Observe que Deus aqui liberta os filhos de Israel de comer até os animais imundos. Você já sabe disso, já viu os vídeos que eu tenho falado. Irmãos, essa igreja que está hoje aí, e que nós temos na terra hoje, colocada ela de acordo com a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, e pesada na balança, é difícil achar uma grama perante a graça, a virtude e a unção do Espírito. Vai achar pouquíssimas gramas pesando na balança em favor do reino. Por quê? Porque as abominações estão lá dentro. Nós temos aí pastores debatendo, discutindo sobre carnaval dentro da igreja, montando baterias de carnaval dentro da igreja, e os camaradas é capaz de dizer que foi Paulo que fez isso, que Paulo mandou fazer isso, que Paulo autorizou isso. Gente, mas é muito cara de pau, né? Um homem desse é ser muito cara de pau, né? Ele faz essas abominações e ainda tem coragem de dizer que Paulo fez. Paulo aproveitou. Naquela época não havia carnaval, acredito que não. A forma de festejar das nações era de outra forma. Tinha essas suas orgias, que nunca deixou de existir, suas abominações, mas não sei se havia essas escolas de samba naquela época, se existia isso. Havia as arenas de lutas, e havia os estádios de corrida de atletas que corriam, Paulo fala disso. Mas dessa forma, nunca, não sei não acredito. Mas, quando ele pega o versículo da Bíblia, eles pegam o versículo da Bíblia para dizer, Paulo aproveitou de tudo para fazer isso. É uma abominação. Acusa o apóstolo, como acusa a Virgem Maria, todo o catolicismo e todo mundo. Você vai ver isso aqui dentro da Bíblia, o que é um crime, e você vai ver perante a lei divina e perante a lei dos homens que é um crime, o que eles fazem com a Virgem Maria. Então vejam, essas abominações saíram, por quê? Eles tiraram a lei divina. Por isso o pastor, o apóstolo, o padre, sei lá quem, vai para lá para pular o carnaval, festejar o carnaval. Sabe o que você deve fazer, pastor? Tira a sua banda da igreja e coloca ela na passarela. Competir com a Mangueira, com a Beija-Flor. Tantas que tem aí, Vila Isabel, Gaviões da Fiel, né? Todo respeito a eles aí, que vai estar se divertindo, deixa eles se divertir. Não está no reino de Deus, está em outro reino. Posso provar isso? Claro! Se eu perguntar para qualquer macumbeiro quem comanda os carnavais no mundo, ele vai dizer os caboclos, guias, os orixás. Em conversa. E aí ele pode dizer, não, mas nós vamos tirar esse, de que jeito? Para pegar a espada, para fazer como Davi fazia, com os filisteus, com os heveus, cananeus,
os fariseus, os amorreus, você vai fazer isso? Pega então, pastor, a espada, vai lá no dia da passarela, no dia do desfile da Mangueira, da Gaviões da Fiel, ou da Beija-Flor, ou quem quer que seja, vai lá, pega a espada e vai brincar. Nós vamos ganhar a guerra, nós vamos ganhar a guerra. O carnaval é para Jesus, o carnaval é de Jesus, vocês estão tomando que é de Jesus. Vai lá, que só falta vocês querer fazer isso. Porque essa guerra no Espírito você não vai ter nunca, rapaz. Nunca. O Espírito Santo não se mistura a isso. O carnaval pertence ao mundo. O carnaval pertence a esses, aos adivinhos, prognosticador, médium, macumbeiro, feiticeiro, pertence a eles. Não adianta você querer mudar. Não adianta você querer trazer para a igreja que você está abominando o nome de Jesus. Como é que um apóstolo como Paulo, que diz você, que aproveitava disso, diz uma coisa para mim. Você acredita que Paulo ensinava, como ele mesmo falou, sobre a fornicação? Pregou sobre a prostituição, fornicação. Você acredita que Paulo aproveitava os momentos dele e chegava lá na prostituta, deitava com elas para poder pregar o evangelho? Porque só falta vocês acreditar disso. Porque se Paulo mandou trazer uma abominação dessa para dentro da igreja, que é carnaval de de Deus, só falta Paulo ter feito isso. Paulo chegava lá na Cracolândia, lá no centro da cidade, e sentava com os viciados ali e dizia: aí, tem uma pedrinha para nós aí, só é o seguinte, ó, vou usar aí, presta aí, fumar junto aí um baseadinho, vamos? Então, mas é assim, Cristo nos abençoa, vocês são de Cristo. Então, estou passando, deixando a mensagem: vocês é de Cristo, não importa o que vocês estão fazendo, Cristo nos ama. Você acha que Paulo fazia isso, apóstolo? Hein, pregador? Hein, pastor? Toma vergonha, rapaz. Joga essa porcaria no lixo. Em vez de você ficar mandando calar a boca e dizendo que Deus vai trazer juízo, o juízo Deus vai trazer sobre você, cara. Acredite nisso em breve. E sobre essa gente, que esses meninos, esses rapazes que você está usando como cobaia para te dar lucro, Pedro diz que vocês pegam ele e faz fonte de lucros, você negocia com eles para ganhar dinheiro em cima deles, e os bichinhos aí, tadinhos, né, que não tem entendimento, quer aparecer, quer estar na bateria, quer dizer que está no carnaval, faz isso para o bem de vocês, mas Cristo, bem longe disso, e encara como uma abominação. Isso pertence a isso aqui? Claro, eu vou repetir. Se eu chegar no terreiro, estou cheio de amigos que estão na macumba, conhecidos, a gente conversa, a gente dialoga, tem diálogos, eles na religião deles, eu na minha. Para você vir para cá, tem que se arrepender, acabou, filho, senão não tem saída. Se não deixar disso, não vai para o reino dos céus. Mesma coisa do homossexualismo. Tem parentes, tem amigos que faz parte dessa turma. Converso, vou na casa, abraço, tá feliz? Tá? Só que tem uma coisa: se não se arrependerem, jamais verei a alva, jamais verei a glória de Deus. Todos estão conscientes. Então, se eu pergunto ao macumbeiro: e essas coisas? Eles vão dizer: nós, pertence a nós. Cuidado, viu, apóstolo? O pastor que abraça essas coisas, logo os orixás vão pular no teu lombo aí, mandar você desfilar na avenida aí, é deles, você está em cima da obra deles, cara. Você quer tomar o trabalho deles, dizendo que é de Jesus, a fim de ter faturamento? É melhor você se unir logo a eles e assumir, e dizer: eu sou mangueirense, eu sou da escola tal, e desfilar com eles. Não é melhor levar o seu grupo lá para a avenida? Para de ser mentiroso, rapaz. Para de pregar abominação, colocar abominação dentro da casa de Deus e dizer que isso é de Deus. Como é que Paulo disse? Esse mesmo Paulo disse no livro de Gálatas que é uma luta entre o espírito e a carne. O espírito deseja o que é contra a carne e a carne deseja o que é contra o espírito. Um se opõe contra o outro. Prostituição, avareza. E está lá a lista de tudo que o apóstolo fala. E esse mesmo apóstolo manda que pula carnaval. Como você vive acusando um apóstolo? Ô pastor, tome vergonha, rapaz. Tem um pouquinho de caráter, pelo menos humano. Você nem ser espírito humano para respeitar o sacerdote de Deus, o profeta de Deus, o apóstolo de Deus. Respeite, rapaz.
Respeite a vida, respeite a palavra de Deus. O que falta para você é respeito com a palavra. Você perdeu o respeito por ela, se é que teve um dia. Você precisa ter cuidado. Deixa de ser mentiroso. Pega essas suas abominações desse seu carnaval aí, joga no lixo, e aqueles que vivem no carnaval, deixa eles viver a vida deles. O dia que eles se arrependerem, eles vêm para Cristo. Está lá o ator, está lá a atriz, está lá a cantora gospel, e está lá todo mundo, o carnaval e pulando. Toma vergonha, gente. Vocês perderam o respeito, vocês perderam a vergonha, vocês perderam o amor, vocês perderam o temor, se é que vocês teve um dia por Deus, vocês perderam tudo, o amor de vocês, o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males, é isso que vocês são, é isso que vocês estão fazendo. Essas abominações dentro da casa de Deus é a mesma coisa. Se eu perguntar para alguma daquelas meninas, daquelas mulheres de linha de frente lá, seja ela cantora, seja ela atriz, seja quem for, ela sabe que ela está com quem ela está. Quem é que ajuda ela? O seu orixá, o seu guia, o seu caboclo. Ela sabe disso. Ela está errada? Humanamente falando, não. Mas espiritualmente falando, quando se arrepender, vem para Cristo, deixa disso e Cristo salvará. Por isso, a lei não é dada, como era aqui, Deus falando para Moisés e para os filhos de Israel. Tem que matar, tem que apredrejar. Por que não é mais assim? A lei existe? Existe. No que diz respeito, rejeição divina dessas coisas dentro da igreja, dessas coisas na presença de Deus, e dizendo que isso pertence a Deus e que é de Deus. Todo mundo tem a sua religião? Pode viver a sua religião. Para isso é que Cristo veio. Deixou esse olho por olho e dentro por dentro para trás, e manteve a lei. Se não praticar essa lei, não vai ser salvo. Então pratica a lei. Como é que pratica a lei agora? Deixando essas práticas e vindo servir a Deus. Mas você está pegando a igreja e colocando nessas práticas, pastor. Você está pegando a igreja e colocando nessas práticas. O que você ganha com isso, cara? Se não abominação de Deus. Se não abominação contra Deus. E a ira de Deus contra você. Tem coisas que Deus não age com olho por olho, mas Ele pode agir pelo furor da sua ira e do seu descontentamento. Tome cuidado que você pode cair nessa hora e daqui a pouco tu ser endemoniado. Se é que não já é, né? Um cara que defende uma coisa dessa só pode ser um amante dos orixás, dos guias, dos caboclos, né? Digo isso por experiência, passei por lá. Tá bom? Quando eu estava com eles, fui visitando e curti o carnaval. Sei a quem pertence. E não adianta você querer dizer que não, que você é um mentiroso. Você vai pagar por isso em breve. O Brasil tem maldição por causa do carnaval? Não sei. Não é só o carnaval que é pecado. Os pastores que não aceitam o carnaval, mas aceita a política dentro da igreja, está tudo errado, queridos. Ou você é como Deus está falando para os filhos de Israel aqui, ou você vai ter que se converter e mudar para ser. Porque tem que ser, se quiser pertencer a Deus. Essas abominações vão existir. Por isso o Brasil está arrebentado por causa do carnaval, o Brasil está destruído por causa do carnaval. O quê, pai? O Brasil está destruído por causa de muita coisa. O carnaval não pertence a Deus, não pertence a Deus, não é de Deus, não é de Deus. Mas não é o carnaval que destrói o Brasil. Quem destrói o Brasil são os aproveitadores que aproveitam dos carnavais. Quem político está tudo envolvido com isso. E tu abraça o político. Fala mal do carnaval e abraça o político. O outro abraça o carnaval e abraça logo as duas coisas, né? Abominação nojenta, disse ser pastor. Que horrível, não? Então, Deus está dizendo, não é para ter essas abominações aqui, na minha casa. É para tirar. É para sair. Não é para ficar. E lá a ordem era essa. Apedrejar. Queria a nação santa. Queria o povo santo. E com isso que você está falando, você pode perguntar, e com isso que você está falando, pode acabar o carnaval? Nunca. Quando existiu o ser humano, o carnaval está aí, queridos. Sem dúvida.
Mas enquanto existir o ser humano, vai haver a pregação do Evangelho. Para quê? O ser humano vira Cristo. E aquele que é carnavalesco, aquele que está no carnaval, ouvindo a palavra de Deus, se arrepende e deixa disso. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe quem comanda. Não adianta você querer inventar. Não adianta, pastor, você querer competir com eles. Colocar a sua escola de samba dizendo que para ganhar Jesus, com carnaval, marcha e banda, você está querendo competir com o carnaval. Daqui a pouco você vai trazer a Mangueira, a escola de samba para dentro da sua igreja. Eles não vão não, porque eles não são trouxa. Eles servem para quem eles querem. É a religião deles, é a vida deles. Para de ser ignorante. Prega o Evangelho, busca Cristo, leva a palavra de Deus. Você já imaginou? Eu vou aproveitar as oportunidades, como Paulo diz. Aí se Paulo tivesse aqui, hoje, nos dias de hoje, aí Maracanã lotado, Arena Corinthians lotada, Arena Palmeiras com 70 mil pessoas, decisão de uma Libertadores, e tá lá o time do Corinthians e o time do Palmeiras. Aí Paulo ia lá para o estádio, gente, vocês estão aqui, ia pro meio da torcida, se arrepende. Você acha que Paulo ia fazer isso, irmãos? Gente, para de ser ignorante. Ele aproveitava a oportunidade nas oportunidades e não nas abominações contra Deus. Para de ser ignorante e de ser falso e mentiroso. Tu está fazendo isso para tirar proveito, mentiroso, para te enriquecer às custas dos cobaias que são esses jovens, essas pessoas que estão aí, que não conhecem o reino de Deus e que acham que porque tu é falado, tu é famoso, tu está nas redes sociais, tu está em todo lugar, no Palácio do Planalto, em todo lugar, tu está em todo canto, o povo acredita em ti. Mas tu não passa para Deus, pastor e apóstolo, de uma abominação, meu querido. Governo missionário, não adianta você querer fugir disso. Não entra no reino de Deus, tal coisa. O carnaval pertence a quem? Aos caboclos, aos guias, aos orixás. Ele segue até quando quiser. Enquanto o mundo existir, eles vão existir. Agora prega você o Evangelho, pastor. Dá seu testemunho de homem de Deus e de servo de Deus, e de quem obedece a Deus, de quem se santificou como Israel aqui em Levítico. Dá testemunho de quem é de Cristo. Traz eles para o Senhor, que eles possam se arrependerem e sair dessas abominações que vem tudo da feitiçaria. Vem tudo dos adivinhos, dos mágicos, dos médios, dos prognosticadores, todos eles. É daí que saem essas coisas, da carne. Vem para Cristo. Chega você, pastor, vai lá, prega o Evangelho, ensina. E para de invenção. Vocês são abominação a Deus, hein? Em breve, você que diz Deus vai cobrar, Deus vai... Claro que Deus vai cobrar. E com um chicote no teu lombo. Se eu estiver falando errado e Deus estiver te apoiando nessas coisas, que desça o chicote de Deus em mim, ué. Estou prontíssimo. Porque estou aqui dizendo e pregando e falando, Deus, o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Cristo bendito que nasceu da Virgem lá na cruz, nunca vai abraçar essas coisas e nunca vai te apoiar nisso. Nunca. Anuncie o Evangelho, o arrependimento e traga o povo para cá. Então fica preparado, porque esse chicote estrala sobre os teus lombos e tu vai saber por quê. Porque tu é uma abominação contra Deus com essas práticas. Ficamos por aqui. Próximo vídeo falaremos mais sobre esses cartomantes, sobre os médios, os macumbeiros, tudo sobre isso. Amém? Ore comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo, pela Tua palavra. A Tua lei não mudou, a Tua lei não vai mudar, a Tua lei vai permanecer e prevalecer. Essas são as leis para as nações, para um viver tranquilo, sossegado diante de Ti, em busca de santidade. Mas os Teus mandamentos vai permanecer por toda a eternidade, e essas leis, enquanto o ser humano existir, não deixará de existir. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pelo meu irmão, obrigado pela vida de todos os macumbeiros, os cartomantes,
os prognosticadores, aqueles que desfilam nos carnavais, os carnavalescos, que tu possa alcançar a todos. Que tu possa trazer eles para o teu reino, libertando-os, salvando-os, mostrando que a tua lei não muda. Mas o Senhor hoje não faz acepção de pessoas, por isso não apedreja, como foi nos dias de Israel. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que eles possam reconhecer que o sangue do teu Filho foi vertido na cruz para salvar a vida de todos eles, de todos nós, de todo pecador, dos quais eu sou o primeiro. Nos ajuda, Senhor, a dar-nos sabedoria para levar o teu evangelho adiante, para que as nações e o povo possam ver que tudo o que acontece no mundo hoje são a multidão de pecados que o ser humano comete e a transgressão da lei, a abominação contra ti, por negligência às leis, por negligenciar os teus mandamentos e ter outros deuses diante de si mesmo, diante de ti, dos quais tu nunca jamais vai poupá-los. Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa nação, tenha misericórdia da nossa juventude e dessa juventude que está nessas igrejas com esses pastores, que faz deles massa de manobra, que faz deles cobaia, que faz deles fonte de lucro, que eles possam despertar-se, abrir os seus olhos, se arrepender e fugir dessa gente, desses bodes velhos, que eles não passam disso, né? Não passa disso. Igreja nessa, dirigida por bodes. O Senhor disse que vai separar as ovelhas dos bodes. Em breve o Senhor fará isso. E nós veremos esses bodes bodejando em outro chiqueiro. Em outro chiqueiro. Tu nos chamou para ser pastor que governa sobre o aprisco e o curral das ovelhas, em busca de soluções para as ovelhas, para que elas não pereçam. Não um chiqueiro, para que se prenda os porcos e eles vivam ali no lameador, que é o que esses pastores estão fazendo, das pobres almas inocentes, como um porquinho na lama. Sai do mundo desse jeito e vai para a igreja, para o mesmo lameador. Aonde estão esses porcos velhos, esses bodes velhos, esses porqueiros velhos? Tenha misericórdia, Pai, e alcança o teu povo. E que a nossa nação possa ser uma nação de frutos e bons frutos para o teu reino que está estendido sobre nós, que está sobre nós, para levar as boas novas de salvação a todos. Dá saúde aos enfermos, socorro nossos jovens, tem misericórdia dos sinceros que estão dentro das igrejas, os pregadores, os pastores que são sinceros, que ainda existe, e que tu possa, meu Deus, meu Pai, dar honra e os levantar na fé e no amor. Melhor é tu, Senhor, bom é só o Senhor, e a ti damos toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Não há adivinhação contigo, porque tu não adivinha, tu falas, porque sabes o que diz e vê tudo. Tu não precisa adivinhar nada. Se tu vê tudo, profundo e escondido, como para que adivinhar? Para que dar adivinhação? Para que previsão? O Senhor é profeta e profetiza e dá por profecia, não por adivinhação. Obrigado, Deus, por tudo, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, até o nosso próximo vídeo.